sobre o tema que há um lugar para você na mesa do rei. Queremos ver algumas coisas interessantes aqui nesse texto de Mefibosete. A Bíblia relata que Davi, ele matava os seus 10 milhares, Saul seus milhares, Davi seus 10 milhares. E tinha uma conclamação do povo em relação a Davi. O povo amava Davi. Davi amava Deus e Saul amava o trono da honra. Nós observamos que Saul, ele perseguiu por demais a Davi. E Davi sempre se refugiava, se escondia nas cavernas, e era algo terrível. Depois que Samuel ungiu a Davi, derramou aquele azeite na vida de Davi, Davi teve uma vida de muita luta, de muita perseguição, muita perseguição. Mas preste bastante atenção no que eu vou te falar nesta noite. Você não precisa se preocupar com as lutas e com a perseguição. Você só precisa saber quem verdadeiramente você serve. Quem é por você. Porque o que nós observamos é que Deus estava preparando Davi para o trono. Aleluia. E Saul, aquela inveja tremenda, uma guerra com os filisteus. Davi, uma guerra de Saul com os filisteus. Nós observamos que os filhos de Saul foram mortos. E Saul, ele ficou assim: o que eu vou fazer agora? No meio desses filisteus, o que eu vou fazer agora? Eu tinha acabado com a família dele por causa da inveja. A inveja é um negócio terrível. A inveja é um negócio terrível. Ele tinha destruído a família dele porque ele não buscava o Senhor. E ele, cercado pelos filisteus, ele falou para o pajem de arma dele, que carregava as armas dele, as espadas: pega a sua espada aí e atravessa, para que os filisteus não tenham esse privilégio. O pajem de arma é ruim de fazer isso, hein? Aí ele covardemente botou a espada no chão, pulou em cima dela e se matou. Quando Saul, os filhos dele morreram, Davi voltou para o trono, tranquilo, pronto, acabou a perseguição. Amados, olhando humanamente falando, o que Davi iria pensar? Acabou a perseguição, eu vou querer saber mais dessa família? De jeito nenhum. Mas acabou, de jeito nenhum eu vou querer saber mais dessa família. Família que me perseguiu. Mas Davi é diferente. Davi, por isso é que ele é um homem segundo o coração de Deus.
Por isso que é um homem segundo o coração de Deus. Ele não fica carregando picuinha dentro do coração, não. Ele não fica carregando azedumes dentro do coração, não. Aí ele chamou, olha, tem alguém ainda na casa de Saul para que eu use de benevolência com ele por amor às donas? Aí, tem alguém lá? Aí aparece Ziba. Guarda esse nome, Ziba. Aí chamaram Ziba chegou até Davi. E Davi perguntou para Ziba, tem alguém ainda da família de Saul? Aí Ziba, eu acho que ele pensou em dizer não. Deve ter passado na cabeça assim, sabe o cara? O Ziba era aquele interesseiro. Ziba era servo de Saul, cuidava das coisas de Saul. Mefibosete era o herdeiro natural. E Ziba, ele queria o quê? Né? Pegar tudo. E Ziba estava numa situação, entre aspas, confortável. Eu vou te dizer por quê. Aí, tem alguém ainda? Né? Tem. Mas não vai fazer nada para o senhor, não vai gostar dele, ele é emprestável, ele não tem valor nenhum. Aí ele foi desqualificando ele. Aí o rei não perguntou nada disso. Tem alguém? Tem alguém lá? Tem alguém ainda? Tem alguém? Tem. Manda fazer para mim. Quem é Mefibosete? Filho de Jonathan, neto de Saul, criado no palácio, nasceu príncipe, herdeiro do trono naturalmente, na sequência, nasceu um projeto de vida tremendo, um projeto de vida tudo traçado, bonitinho. Sabe como é que era a vida daquele menino que tinha um projeto de vida lindo? Uma vida de trauma, apesar de ter tudo. Uma vida de trauma, apesar de ter tudo. Uma vida de trauma, apesar de ser aspirante ao trono. Uma vida de trauma. Porque o pai dele era um homem de batalha, era um homem de guerra, era um homem sanguinário, era um homem que não tinha amor no coração, era um homem que não amava a família. Os filhos dele foram mortos na guerra. É um homem desse jeito. E ele foi criado nesse ambiente. E nesse ambiente de guerra, os filisteus atacando a ama dele, que também era uma interesseira, pegou ele no colo, saiu fugindo de casa, correndo de casa, para ele não ser morto. E nesta caminhada, ele tinha 4, 5 anos de idade, ele caiu e quebrou os 2 pés. Não está na Bíblia, mas imagina, aquela ama, aquela cuidadora dele, o que eu vou fazer agora com esse menino aleijado? Ela pegou aquele menino e levou para casa de quem? De Maquir. Fala comigo, Maquir. Aleluia. Deixou ele na casa de Maquir, em Lodebar. Maquir é um homem rico, riquíssimo. Você sabe por que Maquir fez uma casa ali, uma casa com uma propriedade bonita para atender aqueles inválidos, para atender aqueles que ninguém queria, aqueles que ninguém dava nada por eles, aqueles que eram rejeitados e deixados de lado, aqueles que eram sem esperança. Maquir era esse que acolhia. Deus tem um Maquir para você nesta noite, para te acolher, para te abraçar,
não vou me lembrar o capítulo agora, que o próprio rei, o rei Davi, quando estava fugindo de Absalão, a perseguição de Absalão, ele se veste de roupa assim de saco, era rei, mas na roupa de saco, se refugia onde? Na casa de Maquia. Maquia é aquele que acolhe, Maquia é aquele que abraça, Maquia é aquele que olha para ele, eu estou contigo para te ajudar. A igreja está carente dos Maquia, a igreja está carente de Maquia, a igreja está carente do Maquia, aquele que vem e que abraça. Eu estou contigo, aconteceu isso, cara, eu estou contigo. Aquele menino tinha acontecido o que com ele? Ele caiu. Diga depois de que ele caiu. Você já viu alguém que caiu? Você já viu alguém que caiu? Agora eu não estou mais falando de cair, quebrar a perna, não. Eu estou falando daquele que caiu. Tá? Que as pessoas jogam de lado. Que as pessoas jogam de não serve mais. Eu estou falando agora aquele que caiu. Aquele que se afastou e caiu. Aquele que se afastou e caiu. Os tombos da vida. Deus está levantando Maquia nessa noite para te abraçar. Você talvez seja rejeitado por A ou por B ou por C. Deus está levantando Maquia nessa noite para te abraçar. Aí eu já vou logo adiantar. Amado, não fique excluso não. Porque quem te acolhe não é homem não. Quem te acolhe é o Senhor, meu irmão. Há um lugar para você na mesa do rei. Glória a Deus. Aleluia. Aí tem Ziba, tem. Quer dizer, vamos lá, mas ele caiu. Ele não serve. Ele não serve. Mas quem levanta é Deus. Quem exalta é Deus. Traga ele. Ziba deve ter ficado furioso. Aí Mefibosete vai se apresentar diante do rei. Aí o rei pergunta: és tu, Mefibosete? Sim, certo. A primeira coisa que Davi fala para ele, a primeira coisa que Davi fala para ele: não temas. Diga depois de mim: não temas. Não temas. Sabe por que isso? Porque os reis, quando tomavam posse, normalmente quando tomavam posse, e principalmente essa questão de briga, de um rei derrotar o outro, tá? A primeira coisa que eles faziam era matar toda a descendência do rei anterior, para que não houvesse nenhuma conspiração contra ele, para usurpar o trono dele. Aí, amado, eu imagino quando a carruagem real chegou lá na casa de Maquia, a carruagem real chegou lá: cadê Mefibosete? Entra aí, o rei está te chamando, entra aí. Imagina que ele coçou a cabeça assim, pensando: meu Deus, e agora? Agora é o meu fim, agora é o meu fim. Não, amado, não era o fim não, agora estava começando tudo a bênção de Deus. Aleluia, a bênção de Deus ia ser derramada sobre a vida dele, a beneficência ia ser derramada sobre a vida dele. E a primeira coisa que o rei falou para ele, olhando nos olhos dele: Mefibosete, não temas. Aleluia. Eita glória, eita glória, eita glória, eita glória, eita glória. Aí Deus
servo usarei para contigo de beneficência por amor de Jonathan. Restituirei todas as terras. Aí tocou em Ziba. Restituirei todas as terras de Saul. Aí tocou em Ziba. Aí tocou em Ziba. Restituirei todas as terras de teu pai. Todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Eita glória, eita glória, eita glória, eita glória. Ele ia restituir tudo. Ele ia restituir tudo. Deixa eu dar uma passada para te mostrar quem é Ziba. Mais tarde, Davi saiu para uma peleja e todos iam juntos na peleja. Aí Ziba foi. Era para Mefibosete ir numa jumentinha, tá? Aí, quando Davi, capítulo 16, verso 3, quando Davi olhou para Ziba, perguntou assim: Ziba, cadê Mefibosete? Ziba, cadê Mefibosete? Aí ele disse que Davi, não, capítulo 18, deu ruim aí? Deu ruim aí? Travou? Não tem problema não. Capítulo 16, aí fica na dependência aí, ó. Capítulo 16. Então disse o rei: onde está, pois, o filho do teu senhor? E disse Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, porque disse, olha só o que Ziba estava dizendo, porque disse: hoje me restaurará a casa de Israel o reino de meu pai. Olha o que Ziba estava dizendo para ele. Ziba era um maquiavélico. Ziba estava dizendo o seguinte, tá? Ele ficou lá porque ele vai ocupar, ele quer ocupar o teu lugar. Por isso eu te digo nesta noite, cuidado com os Ziba. Os Ziba são aquelas palmas da amizade que anda diante de você, tá? Que dá tapinha com as costas, mas por trás está querendo te arrebentar, te arruinar, que fala mal de você. Cuidado com os Ziba. Agora, quando eu falo cuidado com os Ziba, cuidado para você não ser um Ziba. Só você que está entendendo que a glória é Jesus. Ó, seu rei, ele ficou lá. Conseguiu botar não? Capítulo 16, verso 3. Você pode conferir lá. Olha, seu rei, ele ficou lá e ele disse assim: ó, é agora que eu vou ocupar o trono. O rei saiu, é agora que eu vou ocupar o trono. Meu Deus do céu, como tem gente traíra, como tem gente traíra, como tem gente traíra, como tem gente traíra. Meu Deus do céu, como tem gente traíra. Capítulo 19. Eita glória. Ainda bem que tem um capítulo 19, né? Eita glória. Mefibosete estava com o coração aberto ali. Mefibosete estava totalmente sincero ali. Aí, capítulo 19. Capítulo 19. Bota lá. Aqui, ó. Então disse o rei: ora, onde está o filho do teu senhor? E disse Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, porque disse: hoje me restituirá a casa de Israel o reino. Vai ser meu, hoje vai ser meu. O reino daqui vai ser meu. Sem o Ziba falando: eita, traidorzinho nojento. Diga depois de mim: traidor nojento.
19, verso 3. Capítulo 19, verso 24. Olha só o que ele estava fazendo. Também, 24. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar com o rei e não tinha lavado os pés. Isso é quando Davi estava voltando da peleja. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar com o rei e não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes, desde o dia em que o rei tinha saído, até ao dia que voltou em paz. Ele está dizendo o seguinte: eu vou fazer um jejum aqui, eu vou ficar intercedendo pelo Senhor. Aí quando ele fala que não tomou banho, não raspou a barba, eu não vou adentrar a mesa, eu não vou adentrar a mesa. Olha o coração deste homem, olha o coração do traidor, olha o coração deste homem, olha o coração do traidor, olha o coração deste homem, olha o coração deste homem. Aí, amado, vai lá no versículo 30. Aleluia, glória a Deus. Vai no versículo 30. Davi tinha falado para Ziba, ó, cara, quando ele mentiu para Davi falou para Ziba, tá bom, Davi, pega, sabe que é verdade que você está falando? Davi acreditou em Ziba, Davi pega. Aí quando Mefibosete falou para Davi se comoveu. Disse Mefibosete ao rei: toma, tudo para ele. Eu não estou aqui por causa de bens materiais, não me importa bens materiais, não me importa terra, não me importa castelo, não me importa, pois já veio meu rei, o meu Senhor, em paz à tua casa. O que ele está dizendo é o seguinte: o que me importa é eu estar junto do rei, o que me importa é eu estar na casa do rei. Mas é importante do que ter casa, ter castelo, ter isso, ter aquilo, é eu estar na casa do rei. O que importa é eu estar na casa do rei. Diga depois de mim: para mim, o que importa? Está muito fácil. Para mim, o que importa é estar na casa do rei. Aleluia. Aleluia. Para mim, o que é estar na casa do rei. Aleluia. A princípio, quando ele chegou ali, ainda da continuação da história, quando ele chegou lá, e Davi foi perdido em tudo, ele olhou para ele mesmo, ele olhou para as mazelas dele, aí falou assim: mas quem sou eu? Ele está dizendo o seguinte: eu sei quem eu sou, mas essa pergunta, ela soa assim: eu sei quem eu sou, e quando ele fala quem sou eu, ele está dizendo o seguinte: isso que eu sou não tem condição nenhuma. O que eu sou não tem condição nenhuma de sentar na mesa. Ele fala assim: quem sou eu? Olhasse para mim como um cão morto. Eu não passo de um cão morto. Versículo 8.
9. Quem é teu servo para ter olhado para um cão morto, tal como eu? Passo de um cão morto. Eu não sei como você ficou aqui nessa noite. Não sei como você tem que se enxergar, se olhado. Eu não sei. Os traumas que ele teve, as fugas, as distrações da vida dele, tudo aquilo que foi extraído da vida dele, os sonhos que foram abruptamente arrancados. Ele estava dizendo o seguinte: por causa de tudo isso, eu não sou capaz. Mas Deus trouxe você aqui nesta noite em nome de Jesus. Não importa quem você foi, como você se enxerga. Deus está dizendo o seguinte: tem um lugar para você. 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 Tem um lugar para você, amado. Tem um lugar para você. Quando estamos sentados na mesa, quando estamos sentados na mesa, aqui tem uma mesa aqui. Tem uma mesa. Quando estamos sentados na mesa, amado, nós somos nivelados. Nós estamos nivelados, é pela graça, amado. Nós não somos merecedores, mas é a graça do Senhor. É a graça do Senhor. Ninguém está vendo. Não, é a graça do Senhor. Nós estamos nivelados. É a graça do Senhor. Nós estamos nivelados. É a graça do Senhor, amado, sobre a nossa vida, amado. Entendi. Tá. Ó, tem um lugar, tá vago. Tá? Esse lugar é seu. Tá vago. Esse lugar é seu. Tem uma carruagem aqui do reino. Tem uma carruagem real aqui que foi buscar você lá em Lodebar. Lodebar é um lugar sem pasto, lugar sem alento, é um lugar sem esperança. Lodebar é um lugar deserto. Lodebar onde não tem absolutamente nada. Tem uma carruagem real passando aqui nesta noite. Tem uma carruagem real passando aqui nesta noite para pegar você e levar para Jerusalém, para a mesa do rei. Aleluia! Uma carruagem passando aí. Agora preste atenção. Eu falo sempre esse termo. Tá? Quando a carruagem de Davi passou ali, ele poderia falar assim: não, pode ir embora. E eu estou bem aqui em Lodebar, pode ir embora. Tá bem não, amado? Tá bem não. Tem um lugar para você na mesa do rei. Aleluia. Na mesa do rei é melhor. Diga depois de mim: na mesa do rei. Diga mais, na mesa do rei. Nós vamos ministrar a Santa Ceia. Depois da Santa Ceia, aleluia, eu quero conhecer você. Entrou aqui por essas portas, talvez sem alento nenhum, sem esperança nenhuma, sem perspectiva nenhuma. Deus tem algo a tratar com a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus.